Olá, meu nome é Suelen, eu sou estudante de licenciatura em Química no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Feliz. E esse vídeo é sobre a disciplina de Química Geral. Eu vou falar então sobre estequiometria. O que é estequiometria? Estequiometria é o cálculo relacionado à quantidade de reagentes e produtos em uma reação química. O que são reagentes e produtos? Os reagentes são as substâncias iniciais que reagem entre si, formando então as substâncias finais em uma reação química, que são denominadas produtos. Então, vamos falar um pouco sobre como fazer o cálculo estequiométrico. A primeira coisa, então, que se deve fazer é verificar se a equação está balanceada. Caso não esteja, é necessário fazer o balanceamento. Como se faz esse balanceamento? Tem um exemplo aqui, que temos aqui uma reação química, e daí como é que a gente vê se está balanceada? O balanceamento, ele é, tu tem um determinado número de uma substância, de um átomo, de um elemento, de um lado da reação, do lado dos reagentes, tem que ter a mesma quantidade desse elemento no lado dos produtos. Aqui, então, vamos verificar se ela está balanceada e vamos fazer o balanceamento. Vamos começar pelo magnésio. Sempre começamos, então, por metais, depois ametais, aí carbono, hidrogênio e, por fim, por último, o oxigênio. Então, vamos começar verificando o magnésio. No lado dos reagentes, temos um átomo de magnésio. No lado dos produtos, um átomo de magnésio. Então, tudo ok até aqui. Agora, o cloro. O cloro, no lado dos reagentes, temos um átomo de cloro e no lado dos produtos, 2. Então, aqui é necessário fazer o balanceamento. Para fazer o balanceamento, eu não posso só adicionar mais um cloro, então eu adiciono mais uma molécula de ácido clorídrico. Aí eu tenho, então, um átomo de magnésio nos reagentes, 1 nos produtos. 2 átomos de cloro nos produtos, 2 nos reagentes. Vamos verificar agora, então, o hidrogênio. Hidrogênio, na parte dos reagentes, eu tenho 2 hidrogênios aqui no hidróxido de magnésio e agora 2 também no ácido clorídrico. Na parte dos produtos, eu tenho apenas 2 hidrogênios. Então, eu precisaria ter 4, que é o que tem no lado dos reagentes. Para fazer isso, acrescento mais uma molécula de água. Temos, então, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios no lado dos produtos, 4 hidrogênios no lado dos reagentes. Por último, então, para conferir, oxigênio. No lado dos reagentes, eu tenho 2 oxigênios e no lado dos produtos, 2 oxigênios. Está balanceada a nossa equação química. Vamos para o segundo ponto, então. Segundo ponto, identificar as substâncias. Num problema estequiométrico, ele não vai se referir a todas as substâncias da reação química. Então, é legal, é importante tu sublinhar as relações, as substâncias que estão se referindo no problema. Assim, então, retirar os dados. Por exemplo, no problema vai te dar a massa de determinada substância ou o volume, tu já tem a substância sublinhada. Agora, tu vai anotar o dado sobre essa substância, se é a massa, se é o volume, número de partículas, enfim, é importante retirar os dados para depois tu só fazer o cálculo. Depois de retirar os dados, então, relacionar a quantidade de mols das substâncias conforme o coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é este númerozinho aqui. Então, aqui no ácido clorídrico, temos o coeficiente estequiométrico 2. Esse 2, então, está relacionado ao número de mols, ou seja, temos 2 mols de ácido clorídrico.
Aqui não tenho nada, então é 1. Eu tenho 1 mol de cloreto de magnésio. Próximo ponto, então, verificar se é necessário converter a quantidade de mols. O problema, ele vai querer o que? Às vezes ele pode querer saber o volume, às vezes ele pode querer saber a massa, tu vai ter que descobrir a massa. Então, tu vai ter que relacionar o número de mols, que é o que tu tem, com, pode ser entidades elementares, que daí é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares. Entidades elementares, átomos, partículas, íons, moléculas, isso são entidades elementares. Aqui, por exemplo, temos 2 mols de ácido clorídrico. Então, é 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23 átomos, moléculas, íons, enfim. 1 mol também equivale a 22,4 litros. Isso seria o volume dos gases na CNTP. Ou seja, se no problema fala em um gás na CNTP, tu já sabe que tu vai ter que converter para esse número aqui. A mesma coisa, se o coeficiente, né, no caso o número de mols for 2, for 3, terá que fazer 2 ou 3 vezes esse númerozinho aqui. 1 mol também equivale à massa conforme a tabela. Aqui eu tenho 1 mol de cloreto de magnésio. Para saber quanto é a massa dele, então, conforme a tabela, é só tu olhar na tabela periódica. A massa do cloro, e como aqui temos 2 cloros, então é vezes 2, mais a massa do magnésio, terá então a massa conforme a tabela, que é equivalente a 1 mol dessa substância. Depois de se verificar tudo isso, podemos então começar a montar a nossa regra de 3. Vamos para um exemplo então. Bom, então esse exemplo é sobre um exercício envolvendo estequiometria que caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2019. O exercício, então, a fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como a sacarose, conforme a reação abaixo, seria essa aqui, que já veio no exercício, são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. A quantidade em gramas de açúcar necessária para preparar 1 litro de aguardente contendo 46% em massa de etanol é aproximadamente, daí aqui temos as opções. Então, vamos tentar resolver. Primeira coisa, então, é fazer o balanceamento. Vamos checar se ela está balanceada. Aqui, nos reagentes, temos 12 carbonos. No lado dos produtos, temos 4, 8, mais 4, 12. 12 carbonos. Então, tá balanceada. Vamos agora para o hidrogênio. 22 hidrogênios mais 2, 24 hidrogênios do lado dos reagentes, mais 4 vezes 3, 12, 2 vezes 4, 8. 2 mais 8, 20. 20 mais 4, 24. Temos então 24 hidrogênios do lado dos produtos, 24 do lado dos reagentes. Por último, então, oxigênio. Temos 11, 12 oxigênios do lado dos reagentes e 4 mais 2 vezes 4, 8. 4 mais 8, 12 oxigênios do lado dos produtos. Vou deixar só a parte que tem a pergunta de fato e vamos fazer o cálculo ali em cima. Bom, sublinhando então as substâncias que estão falando no problema. Aqui pede a quantidade em gramas de açúcar necessária para preparar 1 litro de aguardente contendo 46% em massa de etanol. Então,
sabemos que as substâncias que se falam no problema é açúcar. Vamos aqui circular o açúcar na nossa reação, na nossa expressão. E também fala do etanol, que é, a gente quer descobrir a quantidade de açúcar em relação, né, necessárias para etanol. Então, circulamos o etanol na nossa equação. Tá. Feito isso, então, quais são os dados? Eu preciso descobrir a quantidade em gramas do açúcar. Então, aqui, gramas, eu não sei ainda, vou ter que descobrir. Aí, para preparar 1 litro de aguardente contendo 46% em massa de etanol. 1 litro equivale a 1000 gramas. Então, o etanol é equivalente a 46% desses 1000 gramas. 46% de 1000, 460. 460 gramas, então, de etanol. Esses são os nossos dados. Aí, agora, vamos para o cálculo. Para calcular, então, a gente vai utilizar a massa conforme a tabela. Aqui seria, temos 1 mol de açúcar. E vamos para a massa do açúcar. Daquele determinado açúcar, né? Temos 12 carbonos. A massa do carbono é 12. Então, 12 vezes 12, mais 22 hidrogênios. A gente sabe que o hidrogênio, a massa é 1. Então, já tem a massa de 22. Mais 11 oxigênios. 11, a massa do oxigênio pela tabela é 16. Então, tudo isso seria vezes o número de mols. Temos 1 mol, então a conta vai ser a mesma. Esse vezes aqui não vai interferir em nada. O resultado, então, desse cálculo dá 342 gramas. Agora, para o outro lado, temos o nosso etanol, que são 4 mols. Etanol. Então, aqui vai ser, né, vezes 4. Então, é 4 vezes. Temos 2 carbonos. A massa do carbono é 12, então 2 vezes 12. Mais, temos 3, 4, 5, 6 hidrogênios. A massa do hidrogênio é 1, então, mais 6. E apenas oxigênio, que a massa é 16. Aí, tudo isso vai ficar 46. Isso aqui equivale a 46. Que vai dar 184. 184 gramas. Aqui, ó. Aí, fazemos a relação. Quando temos 342 gramas de açúcar, temos 184 gramas de etanol. Mas para 460 gramas de etanol, quantas gramas de açúcar vamos ter, né? Que é isso que o problema pede. Então, vamos ter que fazer agora a regra de 3. A regra de 3, então, nada mais é do que, né, multiplicar cruzado. Então, vai ficar 342 vezes 460 e 184x é igual a 342 vezes 460, que simplificando aqui dá x igual a 855 gramas.
a resposta certa é a letra D. Vamos com outro exemplo. Esse exemplo é de um exercício relacionado à estequiometria do Enem de 2017. Bom, vai aparecer aí para vocês a questão completa e aqui eu escrevi só o finalzinho. Aqui eu já retirei todos os dados que haviam ao longo da atividade. Bom, então aqui temos a nossa equação química, que o problema já deu. Temos os dados, a massa molar do ácido salicílico, que é 138 gramas por mol, a massa do AAS, que é 180 gramas por mol. Também temos que um comprimido tem 500 miligramas de AAS e precisamos descobrir quantos quilogramas de ácido salicílico teremos em 900 mil comprimidos. Também destacamos que o rendimento dessa equação é de 50%. Ou seja, essa reação, quando ela reagiu, ela não produziu 100%, não produziu o que ela teria que produzir. Ela produziu apenas a metade. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto de ácido salicílico temos em um comprimido. Primeiro, temos um ácido salicílico, né? Para não um AAS, como rendeu 50%, temos meio, 0,5 AAS. Então, a massa de um ácido salicílico é 138 gramas por mol. E a massa do AAS é 180 gramas por mol. No entanto, não estamos usando um AAS inteiro, a gente está usando só meio, então é 180 dividido por 2. Temos, então, 90 gramas por mol. Ok? 138 gramas por mol para 90 gramas por mol. E daí, então, em um comprimido, vai 500 miligramas de AAS. 500 miligramas para gramas, que é a unidade que a gente está usando, dá 0,5 gramas. Aí precisamos descobrir quantas gramas de ácido salicílico teremos para 0,5 gramas de AAS. Aí, primeira regrinha de 3, então, que vai dar 0,76 gramas. Bom, feito isso, então, vamos para a nossa segunda regra. Então, temos que 0,76 gramas de ácido salicílico está em um comprimido. Quantos gramas? Agora Y, né, que a gente já usou a incógnita X. Estará, quantos gramas estarão em 900 mil comprimidos. Aí, regrinha de 3, 0,76 vezes 900 mil e 1 vezes Y, que é Y. Então, o Y vai ficar 690 mil gramas, que arredondando para quilogramas, já que a gente quer, na questão pede para encontrar o valor em quilogramas,
arredondamos para 690 quilogramas de ácido salicílico. Então, resposta certa, letra D.